Olá, pessoal. Vamos continuar aqui nossa preparação para a prova do PROEF. Dessa vez, continuando nos desafios contemporâneos, né? Agora falando um pouquinho sobre os desafios contemporâneos da educação física escolar brasileira. Pode ser de uma outra literatura também que vem sendo cobrada nos editais do PROEF, e especificamente o capítulo 5, que trata sobre o corpo vigiado e punido na escola de tempo integral. É o tempo integral que tem sido uma modalidade que começou a se expandir, porque é uma das metas, né, que está no Plano Nacional de Educação, que é de fato que as escolas brasileiras elas possam se tornar de tempo integral. Então é importante a gente refletir sobre este corpo, né? O corpo com quem nós lidamos, com quem nós convivemos em nossas aulas, neste espaço de modalidade de escola de ensino, que é a proposta do tempo integral. Essas reflexões é de Brito e Costa, né, são os autores deste capítulo, e na introdução os autores começam falando que dentro dos limites da escola, o corpo ele foi historicamente controlado, invisibilizado. Ele é perspectivado para estar fora daquele espaço, e quando ele está naquele espaço, ele precisa ser todo amordaçado. Neste sentido, o currículo disciplinar e a sua organização pouco flexível e altamente hierárquica colaborou para que o movimento corporal, né, pudesse ser visto como algo que causasse desordem, confusão, repressão e incompreensão. E para que por conta disso, então, ele precisaria ser proibido, condenado e mecanizado, afastando qualquer possibilidade de criatividade, liberdade e criticidade que estivesse relacionada a esse movimento corporal. Neste espaço escolar, então, o corpo masculino, visto como forte, e a docilidade feminina, algo mais frágil, mais suave, elas se multiculturalizam, elas se ampliam nos tempos atuais a partir desta visão reprodutiva por parte da escola. E isto vai apresentando os corpos nas diversas mídias e produzindo diversos efeitos sobre as experiências da cultura corporal. Então, passa-se a partir disso, então, a destacar um tipo de corpo que vai ser aceito e tido como corpo perfeito pela sociedade, que é este corpo do masculino forte, robusto, e o feminino dócil, mais esbelta, podemos assim dizer. Quando eles começam a falar sobre o segundo tópico do seu texto, que é o corpo e a escola, uma relação conflituosa, e de fato ela foi conflituosa e ainda tem alguns resquícios nas nossas realidades atuais, apresenta que o movimento conservador que muito impactou a escola e a educação física rejeita o corpo com marcas culturais, o corpo que tem as suas individualidades por influências dos seus contextos, para analisar e entender o corpo com uma aproximação biológica e criacionista, como se tivesse uma criação divina. E desde sempre ele foi assim, e os ciclos serão estes, como se não pudessem haver o entendimento de corpos diversos. Porém, fazendo um contramovimento a essa visão conservadora, traz então um entendimento de corpo forjado culturalmente, que é construído e que é reconstruído pela cultura. Neste sentido, apesar desse contramovimento, os autores continuam discutindo que algumas estratégias elas são e foram utilizadas para sistematizar o comportamento do corpo na escola, através de quê? Da coibição dos movimentos corporais. É por isso que muitas vezes a educação física na escola ela tende a ser olhada com um certo desdém e vista por muitos companheiros e companheiras com um olhar de que os estudantes ficam muito soltos, muito livres, e que isso não seria a forma correta de educar essas crianças, adolescentes e os jovens. E faz-se isso também por meio de uma educação dócil, urbana, higiênica e saudável. Sempre são as premissas básicas, com a condição de que esses corpos eles serão civilizados.
Algumas teorias da aprendizagem, então, fizeram a escola ela dar mais atenção ao intelecto, deixando o corpo deslocado e fora dos muros da escola. Se nós pensarmos o ser humano em sua maior parte histórica, sempre deu uma atenção, uma valorização maior às faculdades intelectuais, como se não houvesse uma ligação entre o corpo e a mente, como se fossem entidades separadas. E, na verdade, a gente tem que entender o ser humano como essa integridade, que ela é constituída, que é um corpo, um ser corporal, e que é através desse ser corporal que se manifesta e se constrói a intelectualidade. Então, estes autores, eles realizaram um estudo a partir de uma observação em uma escola de Palmas, que puderam identificar duas categorias de currículo que eram desenvolvidos nessa instituição, que era o currículo da expressividade e o currículo da conformidade. De certo modo, essas duas perspectivas categorizadas, elas evidenciaram as dissonâncias, né, as divergências, os desencontros entre os discursos e as práticas pedagógicas dos professores e professoras. Os autores vão trazendo ainda que a escola e os seus diversos artefatos educacionais, aqueles elementos que fazem parte da escola, criados e constituídos pelos seres humanos, por meio de um controle extremo, dificulta qualquer manifestação corporal que não esteja no seu manual. Qualquer manifestação corporal que não esteja prevista neste manual de como o corpo deve se comportar, isso vai ser de alguma forma controlado. E esta ideia que vai sendo perpetuada, herdada e mantida, ela é o impacto da formação inicial desses docentes, que entendeu o corpo e mente como algo dicotômico, o dualismo cartesiano. Os cursos de licenciatura em Educação Física, nesse sentido, acabam formando e constituindo, né, sujeitos, através das suas propostas, que visam educar o corpo e descobrir o lugar desse corpo dentro da escola. Ou seja, uma formação onde se observa um controle, seja na distribuição espacial dos alunos, os locais que eles vão ter que ficar. Nós sabemos que nossas escolas são as distribuições enfileiradas. A organização do tempo escolar. Não é permitido atrasos, não é permitido que você interrompa o professor. E o controle corporal nas atividades práticas, na forma quando estiver acontecendo a aula, onde ele tem que ficar, onde ele tem que se comportar, como é que ele deve ser. Então, isso de alguma forma vai sendo resquícios também da escola, mas também das formações que esses professores têm, que vão levando para os seus espaços de atuação. A partir disso, os autores começam a tendenciar as discussões sobre a escola de tempo integral e a constituição do currículo da conformidade e o currículo da expressividade. Na instituição escolar, a conformidade ela é traduzida pelo controle, pela hierarquização do poder e por penalidades e punições. Então, existem micropenalidades do tempo se você chegar atrasado, depois do intervalo ou no início da aula, se você interromper o professor, nas maneiras de ser. Então, você não pode ser uma pessoa muito extravagante, muito saltitante durante determinados momentos das aulas. Os seus discursos eles têm que ser um discurso complacente, a forma como o corpo se porta, a sua sexualidade tem que ser a sexualidade decente, nem se falar sobre ela você pode. Então, dentro desse currículo, o corpo ele é conformado, ele é interditado. E temos, por outro lado, o currículo da expressividade, que talvez seria este currículo que a gente deveria perseguir dentro dos nossos espaços de atuação. E quando se perspectiva a ideia que nós estamos discutindo sobre corpo vigiado e corpo punido, a fim de fugir dessa perspectiva histórica que foi se desenhando. Então, o currículo por expressividade, ele foca em que? Na expressão estética e livre dos sujeitos dos corpos, que é o exato oposto à ideia da conformidade, que foi um currículo bastante hegemônico ao longo da história da educação escolar e, de alguma forma, da educação física. Então, os currículos das escolas de tempo integral, elas trazem a promessa de garantir espaços, mais espaços e tempos
mas não podem fazer com que seus alunos eles tenham que se enquadrar em comportamentos pré-estabelecidos, dificultando ou proibindo que eles possam viver e sentir a sua corporeidade. Então é contraditório que você aumente o tempo desse estudante estar aprendendo, estar se desenvolvendo, estar se formando através de um número maior de disciplinas e de oportunidades, mas você não constitua em momentos mais educativos, em um momento em que haja uma formação mais ampla e verdadeiramente integral. Ou seja, nós utilizamos a escola de tempo integral para continuar punindo e vigiando esse corpo, ou seja, utilizando-se ainda de artefatos, de códigos e ritos de um currículo de conformidade. Então, nós precisamos, dentro das escolas de tempo integral, dentro das escolas, independente da modalidade, perseguir um currículo de expressividade, onde a estética e o movimento livre, a expressão livre, elas sejam possíveis. Pessoal, um forte abraço. Essas são as discussões que eu tenho para vocês. Bons estudos e boa preparação.